Então aqui eu vou mostrar, em resumo, o que são os nossos filtros passa baixa, passa alta, passa banda e rejeita banda. Tá? Aqui eu estou enfatizando fase linear, mas é fácil lembrar que a fase zero representa distorção em fase nula. Não vou atrasar nem adiantar nenhuma componente. Então aqui só para a gente ter uma visualização, certo? Então vejam, aqui eu tenho magnitude e fase do filtro passa baixa e magnitude e fase do filtro passa alta. Aqui em amarelo eu defino a frequência de corte tanto do filtro passa baixa quanto do passa alta, certo? Então perceba a função rect e aqui eu tenho uma linha que reflete a fase linear. A inclinação dessa linha é dependente do tamanho do atraso. Quanto mais atrasado for o filtro fase linear, mais inclinado será essa curva. Ok? Porque a gente já acabou fazendo o projeto e verificou que a gente tem fase linear, frequência menos ômega T0, e T0 é o atraso. Tá? Nesse intervalo de banda de rejeição, eu não tenho a projeção aqui mostrada, porque já que eu vou multiplicar por zero, não importa o atraso que eu coloque. Vai ser zero cosseno numa, de uma função atrasada, ou seja, zero. Não importa o atraso projetado aqui. Mas, de qualquer forma, é uma linha que se prolonga, só para a gente saber aqui. Esse não importa tem a ver com multiplicação de magnitude por zero. Mesma coisa ocorre aqui, onde agora eu multiplico por zero nesse intervalo entre ômega c e menos ômega c. No caso aqui, ômega c a gente nitidamente vê o valor mais 1 e em menos ômega c menos 1 aqui, só para ilustrar. Ok? Bom, mesmo de maneira similar, passa a banda e rejeita a banda. Notem os dois rects que definem o passa-banda ideal. Lembrando, esses filtros para frequência negativa são reflexo para a gente ter um HDT real, certo? Notem também aqui, eu tenho aqui um comportamento, exceto esses saltos aqui, que é uma questão gráfica, tá? Eu tenho aqui uma reta que é ímpar, certo? Então, magnitude par, fase ímpar, como era de se esperar quando a gente tem uma HDT real. Tá? Reforço, esta inclinação decorre da função linear menos ômega t0. Quão maior é t0, mais inclinado, mais atraso eu dou para componentes de frequência elevada, vamos dizer assim, maiores, certo? Como a gente viu, o rejeita-banda é 1 menos o passa-banda. Então, simplesmente significa, entre aspas, negar os efeitos do passa-banda. Só para a gente ter uma ideia. Frequência central, ômega c igual a 1, e aqui as frequências laterais para ter uma largura de banda 1 radianos por segundo, certo? Como a gente viu, o modelo ideal, fase zero, é não causal. Eu tenho que causar uma distorção de fase para tentar construir o filtro projetado. Segundo mais desejado, fase linear. É a distorção, pelo menos, mais previsível, vamos dizer assim. Os efeitos são mais, entre aspas, controlados. Apesar de eu ter algo que é mais funcional, ainda é não causal. Eu vou ter problemas com truncamento naturalmente. Tá? Ponto importante: o modelo ideal não existe. Ele é simplesmente uma abstração, porque, como a gente viu, a transformada inversa é não causal. A gente consegue fazer as contas, mas não vai conseguir construir esse filtro. Aqui eu ploto os Hs de T's, resposta a impulso que a gente calculou. Vamos ver aqui. Em azul eu tenho o filtro fase zero e em vermelho eu tenho o filtro fase linear. Então veja, essa faixa em amarelo é onde eu deveria ter H de T nulo e eu não tenho. Aí o que eu faço? Eu desloco aqui, no caso 0,1
unidades de tempo para tentar assumir que essas oscilações são baixas o suficiente para, se truncadas, gerarem um filtro próximo, note o nome, próximo, não filtro ideal exato. Mesma coisa aqui eu tenho para o passa alta, frequência de corte aqui que a gente projetou 100 Hz. Tá? Então veja, eu tenho aqui o fase zero e aqui eu tenho fase ideal, o fase linear. Aqui essa reta aqui subindo é a função impulso. Tá? Lembrando, é delta de t menos essas duas curvas. Então, tenho a primeira curva e a segunda curva. Novamente, eu tento afastar a curva vermelha desse eixo das ordenadas para tentar gerar um filtro causal, ou mais próximo do causal. E, finalmente, a reprodução gráfica do HDT para o passa-banda e para o rejeita-banda. Notem aqui o que eu fiz aqui. Eu consigo perceber naturalmente, se eu seguir aqui, ó, uma envoltória, segundo aqui o meu laser, eu percebo o sync, que é uma das componentes dos HDTs. Esse cosseno que está vibrando mais rapidamente tem sua amplitude modulada por esse sync. Então, como eu falei, eu tenho uma componente de alta frequência sendo modulada por uma componente de baixa frequência, que é o do sync, certo? E veja, aqui até eu tenho mais oscilações no lado que deveria ser tudo nulo, diferente dos filtros anteriores. Então, veja, eu tenho o mesmo problema que a gente viu nos casos anteriores, porque ambos dependem daquele nosso sync, certo? Aqui a única coisa que é um sync modulado por cosseno, tá? Lembrando, modulação é produto. Tá? E aqui eu tenho impulso menos a função azul, impulso menos a função vermelha aqui do lado esquerdo, mostrando a ligação entre rejeito da banda e passa-banda e os mesmos problemas que eu tenho entre cada um, certo? Então aqui deixo bem claro que todos esses são modelos ideais, eles servem de guia para a gente entender o que são filtros, qual a função deles, tá? Que é isolar ou eliminar senos e cossenos em determinadas frequências, certo? E esse modelo ideal vai permitir a gente entender melhor o que eu vou perder quando eu utilizar filtros reais, certo? Porque eu vou ter que abandonar ou ser menos restritivo na definição do filtro ideal para gerar um filtro real. E sendo real, eu vou ter que assumir certas perdas, vamos chamar assim. Eu não vou levar tudo o que eu queria, eu vou ter que ser mais tolerante aos requisitos impostos na definição do filtro.